Pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos aí a mais uma palestra do Jaleco Med Summit. Meu nome é Lucas, vocês me conhecem aqui do Jaleco, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema super interessante, muito atual, que é Deep Learning na medicina. E para conversar sobre isso, a gente convidou o Dr. Diógenes, médico, anestesiologista, empreendedor, um amigo pessoal meu também, e fundador e CEO também de uma empresa chamada Anestec. Diógenes, quer complementar alguma coisa aí na sua apresentação? Não, já é responsabilidade demais, né? Já tem responsabilidade que chega aí. Não, obrigado, Lucas, obrigado. Né? Meu nome é Diógenes, eu sou anestesiologista de formação, sou empresário da área da saúde como o Lucas hoje, fundador e CEO da Anestec, que é uma empresa que tem o foco de libertar os dados contidos no momento perioperatório, né? Extrair a inteligência dos dados do momento perioperatório, do pré-anestésico, do transoperatório, do pós-anestésico. Esse é o papel, a meta, né, da Anestec. Legal, muito bom. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre Deep Learning. Acho que a melhor forma da gente começar isso é fazendo a pergunta mais simples de todas, né, Diógenes? O que é Deep Learning? Explica aí para os alunos de medicina que estão assistindo a gente. Bom, eu posso explicar de duas maneiras, né? Eu acho que a gente tem que entender a maneira mais circense de explicar, vamos dizer assim, para atrair, né, o público, para o cara acender uma luzinha, é a base da inteligência artificial em saúde. Tá? É o aprendizado de máquina, né? E agora o nosso papel, eu acho, nesse papo, Lucas, desmistificar isso, entendeu? Tirar essa hype de cima disso e trazer para a realidade prática de como é que é feito, o que precisa e qual é a função disso acontecer, né? Entendeu? Então é isso. Entendi. E como é que você vê essa base aí da inteligência artificial, né, o Deep Learning, como é que você vê o uso disso na saúde hoje e mais para frente, onde você acha que isso vai chegar? Essa é uma excelente pergunta, Lucas. Essa é uma excelente pergunta, né? Qual é a prática hoje e para onde é que a gente vai, tá? Hoje, entender alguns padrões da nossa conduta que nós mesmos não entendemos, não enxergamos, tá? Hoje é isso. Hoje é estratificar aquela massa assistencial que a gente tem de uma série de condutas e efeitos, eventos adversos e não adversos e tal, e que na prática a gente não está tabulando nada. Tá? O cara faz anestesia, e eu vou puxar vários exemplos para a minha área, porque eu, como anestesista, vou ter mais liberdade para botar pimenta na carne, né? E aí cada um das especialidades aí tenta contextualizar na sua área. O cara faz anestesia há 10 anos e não tem a menor ideia de que se tem alguma coisa que ele faça que provoca um evento adverso, ou não provoca, ou melhora, ou não melhora, e etc. Numa análise simples de dado, descritiva, simples, de frequência, de incidência, né? Tem uma colega que eu adoro, que é a Aline Shibana. Quem não segue ela na rede social pode seguir. A Aline Shibana fez um trabalho no OC Camargo para ver náusea e vômito pós-operatório. E cada anestesista ganhou um número. Ela conta isso, tem uma aula, inclusive, no YouTube da Anestec, ela falando isso. Cada anestesista ganhou um número e ela viu a incidência de náusea e vômito nos pacientes pós-operatório imediato, uma sala de recuperação pós-anestésica, e viu que tinha um númerozinho, que tinha um alto grau de incidência acima da média dos outros colegas. E ela foi ver quem é que era aquele número, era ela mesma, entendeu? Ela mesma era aquele número. Ela falou, eu estava na zona de conforto, fazendo sempre a mesma coisa do mesmo jeito, e como eu não ia pesquisar, e isso é uma frase do Demi, se você não mede, você não sabe, se você não sabe, você não gerencia, se você não gerencia, você não tem sucesso, você não tem performance, né? E tal. Então, hoje, o que o Deep Learning pode fazer é justamente já esclarecendo um pouco, né, tirando um pouco daquela máscara de bicho-papão do negócio, é entender quais são os padrões, né, e a relação, a árvore de relação desses padrões. Tá? Qual é o futuro do Deep Learning? A predição. A predição.
E a médio prazo, se você estiver olhando a oximetria de um paciente do momento agora e não tiver com o olho na predição de como é que vai estar a oximetria no futuro, daqui a 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, você vai ser tratado como um médico negligente. Você vai estar incutido numa negligência. Tá? Se você estiver dando um tratamento para um paciente diabético agora, tirando um pouco da anestesia, e se tiver também uma análise, a predição de como é que esse paciente vai estar daqui a 6 meses, você vai ser taxado de um médico negligente. Esse é o futuro da medicina. O futuro da medicina, o futuro do deep learning é a base, de começar a construir agora a base da predição. E antes da gente tratar e começar a fazer a carreira do meio para frente, vamos começar a trilha no começo, é parar de jogar dado fora, parar de desperdiçar dado. Tá? Primeira coisa é isso, porque é isso que vai ensinar a máquina. A máquina tem que aprender de algum lugar, e aprende na massa de dados. E aí, se aquele prontuário que você faz não serve para nada, a não ser faturar material, medicamento, diário hospitalar, você não está fazendo um documento clínico, muito menos um documento médico com usabilidade nesse futuro que a gente está vivendo já a partir de agora. Você está tirando o pedido para faturamento, né? E esse não é mais o trabalho do médico. Isso que o médico fez nos últimos 30 anos. Desde a década de 90 a gente faz isso. Preenche prontuário para faturar. Tira pedido, né? Para documentar ali e faturar. Só serve para tirar pedido, porque ninguém vai pesquisar depois as informações do prontuário. Chega, isso não tem mais espaço na medicina, tá? Você tem que realmente estruturar a informação para ela ser extraída. E como o volume de informação que se estrutura é gigantesco, só a máquina tem capacidade, o humano não tem capacidade de extrair essa informação. E aí que entra o machine learning, né? Mais tarde o deep learning, que é mais robusto um pouco, né? Que leva em consideração outros fatores que não só aquilo que está documentado. E aí a gente tem, então, o começo de um aprendizado que mais tarde vai nos dar a capacidade preditiva, que é fundamental. Entendi. Essa é a trilha. E você colocando isso, a gente já começa a pensar em alguns desafios, né? Então, por exemplo, você falou muito da coleta de dados, né? O dado, para ser coletado, ele tem que estar colocado em algum lugar de forma estruturada para ele ser coletado, né? E eu imagino que se for pegar os hospitais aí nos últimos 30, 40 anos no Brasil, eu não sei até que ponto a gente tem isso de forma estruturada para ser coletado. Então, além desse desafio, isso é de fato um desafio e você vê outros desafios para começar a dar um start nesse processo? Primeiro negócio é o seguinte, né? Já para vacinar a objeção, né? Alguém vai escutar esse nosso papo e vai dizer assim, não, mas tem análise de dado não estruturado. Tem. É um caminhão de laranja para 2 dedos de suco a preço de champanhe, tá? Ou seja, é inviável, tá? Então, tira isso da frente. Tem que estruturar a informação para ele trazer resultado, tá? Isso é fundamental. É mais rápido, mais barato, mais eficiente. Ponto. Já elimina essa objeção. Vamos em frente. Você tem grandes desafios. Primeiro, prontuário em texto, texto livre, campo livre, né? Prontuários que não integram, falta de interoperabilidade de dados, né? Você tem falta de infraestrutura. Vou dar um exemplo. A gente tem uma plataforma que você sabe que é para o anestesista usar, né? E ela funciona melhor, ela funciona integrado se tiver online. Então, tem que ter Wi-Fi dentro do centro cirúrgico. O anestesista está nos últimos 20 anos, desde que entrou o prontuário eletrônico no Brasil em anos 2000, até agora, em papel e caneta, prancheta, papel e caneta. Então, não precisou do Wi-Fi. Então, quando a gente entra no hospital, o hospital tem Wi-Fi para a faxineira liberar o leito, e deve ter, mas para o anestesista não tem. Daí a TI do hospital tem que ir lá fazer infraestrutura de rede no centro cirúrgico, que não tinha até então, para conseguir usar a integração com a plataforma. Então, falta infraestrutura e um grande desafio, a privacidade da informação, a privacidade do dado, né? A privacidade do dado, nós estamos ali com a Lei Geral de Proteção de Dados, que está entrando em vigor em agosto, que vai entrar, vai ser... mas isso aí é muito complicado, não vai. Vai, eu posso dizer por que vai, né? Só um objetivozinho de entrar, e isso é um grande desafio. Então, se você pegar desde o campo prontuários em papel até a privacidade de dados, passando por plataformas com campo livre, com texto aberto, plataformas que não se comunicam,
falta de usabilidade, né? O médico hoje ele maratona o Netflix em casa no smartphone e tem que chegar no hospital e sentar na frente de um desktop usando um software com cara de 1995 para fazer o prontuário do paciente. Uma usabilidade péssima, entendeu? E aí depois pergunta aqui que o médico não gosta de prontuário eletrônico. Não é que ele não goste, é que nenhum ser humano gosta de usar plataforma ruim, entendeu? Essa é uma verdade que nós temos que botar na mesa. Me dá uma ferramenta boa para usar, que eu gosto de usar. Agora, se tu me dá uma ferramenta que tem a cara que toda vez que eu sento, parece que eu entrei de volta para o futuro e voltei para 1994, pô, já é difícil, entendeu? Difícil gostar, é impossível gostar. Então, tu tem todos esses desafios. Eu acho que o maior desafio que está chegando agora, né? A gente teve o desafio de capacidade de processamento, teve o desafio de armazenamento de dados, teve o desafio de conversa entre linguagens, né? Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar nisso, nos anos 2000, se você tinha uma plataforma em Java para conversar com uma outra, putz, era impossível, era uma coisa hercúlea. Hoje você pode fazer um prontuário eletrônico em aramaico e ter outro em inglês shakespeariano, e os dois vão se conversar tranquilo, não tem problema. Não existe desafio técnico, o desafio é de boa vontade entre os players que constroem as plataformas. E aí o mais alto desafio é a privacidade da informação, né? É você saber como trabalhar a informação de maneira respeitando a GPDR ou a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, tem um desafio interessante também que eu vejo. Sim, hoje a gente está falando de várias formas de inovação tecnológica dentro da medicina, né? Desde a parte de dados e como você vai manipular os dados, trazer uma inteligência de informação, uso de devices, IoTs, enfim, uma série de coisas. E tudo isso tem um agente que precisa participar, que é o médico. Então, a formação do médico, ela talvez, isso é uma coisa que até no Jaleco a gente puxa bastante, né, com conteúdos além da medicina, que a formação do médico talvez passe a não ser mais a mesma, né? Não dá para ele aprender ali anatomia, fisiologia, clínica geral, clínica médica, cardiologia, e não saber nada sobre inteligência artificial, não saber nada sobre, por exemplo, empreendedorismo, sobre internet das coisas, enfim. Como é que você vê o médico como esse agente transformador e também a mudança como dar o poder para esse médico de conseguir ser esse agente transformador de uso dessa tecnologia? Você tem toda a razão, sabe? Quando você se extrai um pouco só da parte técnica e olha toda a big picture, o contexto geral, a parte educacional é um grande desafio, tá? Porque você já tem na formação do médico uma carga de conteúdo e de dedicação que ela é extrema, ela sempre foi extrema já, né? Então você tem aí uma carga, como a gente trata na tecnologia, um worklist, né? um mapa de conteúdo que já é pesado, é extremo. E você tem, então, e além disso, um conservadorismo nisso, né? É um ensino conservador, não está muito aberto a novas técnicas, nem de ensino e nem de outras cadeiras, né? Como gestão, por exemplo, e tecnologia e etc. E você tem, junto disso, né, botando um tempero em cima disso, uma realidade de uma medicina que a telemedicina, por exemplo, aí fez em 15 dias o que não conseguiu fazer em anos, né? Uma pandemia que mudou todo, forçou a transformação digital, entendeu? Virou tudo de ponta cabeça, e uma juventude que está se formando, que já nasceu tecnológica, né? Que se você mandar ligar um Pentium 100 não sabe nem onde apertar o botão, entendeu? Porque já nasceu no touchscreen, sabe? Os hospitais, eu estava vendo o relatório da ANAP, que saiu semana passada, 91% dos hospitais com prontuário eletrônico, 80% com BI, com Business Intelligence, entendeu? Então, essa realidade, a academia tem que nos preparar. E se a academia não preparar, alguém tem que suplantar o gap, né? Tem que prover a informação de outra maneira. Acho que o Jaleco tem um papel nisso fantástico, de fazer isso. E o profissional médico tem que estar contendo. Eu acho que existe uma coisa que a gente fala de direitos e não fala de deveres, né? A gente fala de liberdade e não de responsabilidade. Então, a gente fala de empoderamento do usuário, né? O residente hoje não quer trabalhar mais que 60 horas, entendeu? Aquela coisa que a gente brinca, né? Que não existia antes e tal.
o empoderamento do usuário, o empoderamento da pessoa, mas junto com esse empoderamento que traz do acadêmico de medicina, de que ele hoje tem expressão, tem vontades, tem desejos, tem necessidades que antes eram ignoradas, vem junto a responsabilidade de ficar com o radar ligado e ampliar seu conhecimento, e não ficar sentado na cadeira da faculdade esperando que de lá venha tudo. Não vai aprender sobre imposto, sobre gestão, sobre inovação, sobre tecnologia, sobre inteligência artificial dentro da faculdade de medicina. Não vai. Vai ter que se envolver com cadeiras externas, com grupos externos, com plataformas como a Jaleco, vai ter que abrir a sua realidade, entendeu? E aí que tem aquela pergunta, né? Como é que vai ser o hospital do futuro? Né? A gente já discutiu isso uma outra oportunidade. Como é que vai ser o hospital do futuro? O hospital do futuro é igual ao seu hospital de hoje, é igual, é o mesmo hospital. A pergunta é com ou sem você, entendeu? Se você vai estar lá ou não. Essa que é a pergunta. Porque o hospital se moderniza. O hospital nos anos 2000 comprava tomo, ressonância, ultrassom, ou seja, o hospital ele vai, nem que seja, né, modernizando de uma maneira, achando que é comprar hardware, né? O hospital ele acha que tecnologia é hardware, né? É uma ressonância de 5 Tesla. Não é, né? O processo também, é um monte de coisa, inovação, etc. Mas os hospitais se movimentam. É papel do médico acompanhar, se movimentar e estar na vanguarda, porque não vai vir de uma fonte só. Né? Não vai vir de uma fonte só, vai vir de várias fontes, de vários lugares. Verdade. E uma coisa que eu acho interessante, assim, entrando um pouco numa questão em relação ao que você falou do hospital do futuro e o médico do futuro, né? Muita gente, quando fala em inteligência artificial, quando fala em deep learning, quando fala em processamento de dados e ajuda na tomada de decisão, existem duas correntes, né? Uma corrente que é mais pró e que vê isso, como você falou, é um empoderamento do médico. Então, pô, se uma máquina faz 200 mil cálculos em 5 segundos, eu faço um cálculo em 5 segundos, por que a máquina não me ajuda com tudo que ela pode fazer, né? E deixa eu fazer o que o médico faz, que é o contato humano, que é falar com o paciente, falar com o colega. E existe uma corrente que diz, esses robôs vão roubar nosso emprego. Qual é a sua visão em relação a isso, apesar de eu já saber qual é? Explica um pouquinho aí sobre essa grande polêmica e por que é uma falácia esse roubo de emprego que você fala tanto. É uma baita falácia, né? E tem uma pergunta simples, é uma conduta simples. Vamos parar com o mimimi, vamos perguntar o seguinte: em vez de você perguntar que se o robô vai roubar o teu emprego, pergunta que emprego que tu está roubando do robô hoje. Entendeu? É isso que o médico tem que se perguntar. Não é se o robô vai tirar a minha posição. É você se perguntar hoje o que você faz que o robô deveria estar fazendo e não você. Entendeu? Como preenchendo um monte de papel, gastando 10 horas por semana preenchendo papel, 40% do tempo de uma cirurgia fazendo um prontuário anestésico, preenchendo guia para faturamento de convênio, entendeu? E uma série de coisas que a gente robotizou. Faz 20 anos, Lucas, faz 30 anos que a gente está robotizando a medicina, complicando a assistência. Hoje o médico fica 70% no consultório do tempo olhando a tela do computador e 30% do tempo olhando o rosto do paciente, entendeu? Sabe? Então a gente robotizou. Essa que é a pergunta que nós temos que fazer é isso. Não é o que emprego que o robô vai tirar de mim, é o que eu estou tirando do robô. E aí o médico faz mais mal para o robô do que o robô para o médico. Essa que é a verdade. É verdade. E aí, tratando um pouco de conceitos para os nossos amigos aí que estão nos assistindo entender e parar com o conceito errado, é o seguinte: se você entrar no Wikipedia, o conceito de inteligência é o seguinte: Wikipedia, não estou dando vírgula de referência, é Wikipedia, tá? Para todo mundo acessar facinho. Inteligência é a capacidade de processar informação. É isso aí, tá? Inteligência é a capacidade de processar informação. Numa cirurgia oncológica de 10 horas, o volume de informação que você produz pode chegar a 5 tera. 5 tera de informação, tá? Contando os sinais vitais, temperatura da sala, posição do painel, tudo durante 10 horas, 5 teras de informação. É impossível que você, humano, que eu, humano, analisemos 5 teras de informação e entendemos o que vai acontecer. Então, tem que ter a máquina para fazer isso.
Quando eu comecei a brincar com estatística na década de 90, fazia isso num Pentium 100 refrigerado a água, na Federal de Santa Maria, na UFSM. Tá? Hoje você aloca 8 núcleos de processamento na Amazon e faz de casa. Então é isso que mudou. A capacidade de processar dados, os processadores ficaram muito mais robustos. Hoje o nosso celular tem uma capacidade maior de processar dados do que o primeiro foguete que levou o homem para a Lua. Todo mundo sabe desse clichê, entendeu? Então é isso que mudou. A capacidade da máquina de processar dados, de fazer cálculos, como você falou, cresceu exponencialmente. Então, ela pode analisar mais informação. Como não é a tua inteligência, a tua capacidade de processar dados que está envolvida, mas é a máquina, é uma inteligência que não é natural, que é artificial. Ponto. Resolvido o primeiro conceito. Tá? Já tiramos da régua aquele monstro de 7 cabeças. Beleza. Como é que isso acontece? Dentro de um volume de dado parametrizado, de uma prateleirinha de livros, tá? Que são os dados ali bem guardadinhos, a máquina vai ler e vai reconhecer padrões. Isso aqui acontece quando isso aqui acontece. Isso acontece quando isso acontece. Isso é igual a isso. E ela vai vendo e vai reconhecendo e vai separando os padrões. A partir do momento que ela separar os padrões, ela monta uma hierarquia de importância. Se o diabético teve sede, é porque a glicemia pode estar alta, porque pode dar uma lesão no membro inferior, ou seja, ela vai começando a montar as correlações e monta uma árvore, uma hierarquia daqueles padrões que ela entendeu, que ela reconheceu quando leu o data lake. Todo o volume de informações de uma maneira que nós, humanos, não conseguiríamos. Depois de separar esses padrões, vai jogar análise estatística, que é a que a gente lê nos artigos, a mesma estatística do início do século XX. A mesma coisa, teste de estudas, correção de Yates, amostragem significativa, a mesma. Tá? E vai, então, transformar aquele reconhecimento de padrões em uma verdade absoluta, em uma coisa que a estatística comprova que é válido, com significância, entendeu? Com erro padrão, com tudo aquilo. Quando transformou nisso, a máquina aprendeu e tem uma coisa para te contar. Está aí, está feito. Tem mistério. O que dificulta, então? Qual é o pepino do negócio? É que o volume de informação é gigantesco, entendeu? O algoritmo tem que ser montado, criado, recriado, retestado, e o aprendizado tem que ficar acontecendo. E o desafio da própria máquina é corrigir o próprio algoritmo, né? E aí é o Deep Learning. Ela mesma entende, aprende, valida, e ela entende o que falhou e corrige a falha e volta e repete o ciclo e faz isso indefinidamente. Tá? Então, tiramos aquela imagem do robô humanoide que vai chegando, pisando duro no centro cirúrgico, que não vai acontecer. Então, na prática, o que vai acontecer na prática? Você, médico, vai entrar para trabalhar, eu vou entrar no centro cirúrgico, na sala cirúrgica, e eu vou ter um colega comigo, virtual, que não existe, tá? Que vai me ajudar a dar um apoio cognitivo em tempo real. E nunca vai tomar a minha posição por 2 fatores. Primeiro, habilidades humanas. Segurança do paciente, empatia, liderança, resolução de conflito, olhar no olho do paciente, entender o que ele está sentindo e montar um relacionamento médico-paciente. A máquina, mesmo mimetizando, mesmo se fosse um humanoide, mimetizando expressão facial, não conseguiria fazer. E o segundo fator é que a responsabilidade legal da tomada de decisão, assim como a sua quando usa o Waze, de seguir em frente ou dobrar à direita, é do médico, não é da máquina nem do software, nem do hardware nem do software. Entendeu? Então, eu vou tomar o processo decisório. A máquina vai me dizer, doutor Diógenes, o ideal era passar 500 ml de sangue para esse paciente daqui a 10 minutos. E eu vou dizer, não, eu vou hemodiluir. Eu vou fazer meio de soro, porque a cirurgia, entendeu? Pronto, eu tomo a decisão. Eu não vou perder o poder de decisão. Mais tarde, talvez a máquina me diga, toda vez que você toma a decisão de não passar sangue, piora o quadro do paciente. Está na hora de mudar isso, tá? Claro, vai ter sempre essa evolução. Mas é basicamente isso. Então, eu simplifiquei o exemplo e ilustrei para mostrar que a gente tem que parar de gerar essa ojeriza, né? Parar de construir essa ojeriza com a inteligência artificial, pensando num robô que vai me tomar emprego, e se ligar que o que vai tomar seu emprego não é o robô, é o teu colega
que, em vez de ficar engessado assim, abriu a cabeça e se atualizou, e é ele que vai tomar o teu emprego, e não é o robô. O robô é tão teu amigo quanto é amigo dele. É que ele sabe conversar com o robô. Tu não sabe, perdeu o emprego. Exatamente. E é interessante, eu lembro que quando a gente se conheceu, que a gente teve a nossa primeira conversa, você fez um paralelo que eu nunca mais esqueci, que foi, você falou assim, Lucas, há quanto tempo existe drone? Há quanto tempo existe avião sem piloto? Falei, pô, há muito tempo, muitos anos. Ele, quantos aviões sem piloto você já pegou em voo comercial? Falei, nenhum. Ele, exatamente Exatamente. isso. O E humano você não... pegaria, Você vai entrar? você entraria num Exatamente. avião, você vai me visitar aqui em Floripa, tomara que faça isso, dê para fazer isso um dia de novo, né? Vai me visitar em Floripa e vai entrar e vai olhar aquela entradinha que fica do lado, vai olhar para a cabine vazia, vai olhar para o comissário de bordo e falar, aí, cadê o homem do... Não, não, esse não vai, esse vai sem. Não, obrigado. Eu vou no próximo, Exatamente. eu vou no outro, Exatamente. entendeu? Cara, porque assim, é a mesma coisa com o médico, a mesma coisa com o médico, porque você quer, o ser humano, ele quer isso, ele vai buscar isso, ainda mais no médico, que é uma situação de dependência, né, cara? Em cirurgia, principalmente, os meus colegas perguntam, às vezes, então o robô vai entubar, eu não vou mais entubar, eu tô... Que isso, cara? Até se for um dia o robô entubar, mas tu vai ter que estar lá, entendeu? Tu vai ter que estar lá, porque submeter-se a uma cirurgia é uma situação de dependência do paciente, como é uma consulta com o endócrino, né? Não vou ficar, eu estou realmente, como é a minha área, às vezes eu tenho a tendência de ilustrar falando da minha área, mas uma consulta com o clínico é um momento de dependência que nunca vai ser com a máquina, entendeu? Vai ser com o profissional, entendeu? Até para explicar que história é essa de eu ter que encostar a mão ali e essa máquina dizer se eu estou com febre ou não, entendeu? Ele vai querer perguntar para você, tá? Mas cada vez mais a máquina, e quando eu digo a máquina é a tecnologia, mas tá. E uma coisa que eu falo, né, que eu já falei com você também, que é o seguinte, a gente tem que entender que a tecnologia é meio, não é fim. Fim é atenção ao paciente, tá? Então a tecnologia é um facilitador. Tá? Tem uma tecnologia que foi combatida, pesquisem na internet, uma tecnologia que foi muito combatida, que foi realmente assim, batida e combatida, que chama estetoscópio. Quando o Lamarck inventou o estetoscópio, acharam um absurdo o médico não encostar mais o ouvido, botar um paninho de seda e encostar o ouvido no peito do paciente. O fundador da Associação Norte-Americana de Cardíaca, lá da Associação Americana do Coração, ele nunca usou estetoscópio, ele morreu em 1950, na década de 50, 53, eu acho. Entendeu? E nunca usou estetoscópio porque achava uma tecnologia absurda, que ia substituir o médico um dia, que tinha que ser do ouvido dele no peito do paciente. Quer dizer, a gente tende, é uma coisa de aversão à inovação, é normal, dúvidas e tal, só que assim como a gente aprende hoje a usar um computador do jeito muito mais rápido que era na década de 90, entendeu? A gente tem que entender e aprender a usar o robô do jeito muito mais rápido que na década de 90. Tá? E para isso tem que tirar da frente o ruído. Um outro ruído que tem, e aí eu tenho que ter a liberdade, nós temos que nos dar a liberdade de conversar abertamente sobre isso, são os conselhos. Tá? Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina. Ficam esperando que o conselho, o papel do órgão regulamentador, seja ele qual for, não é inovar, é regulamentar. E a inovação traz a regulamentação a reboque. Primeiro o Uber começa a trabalhar, depois vem a prefeitura e regulamenta o Uber. Entendeu? Não estou dizendo para sermos imperitos, negligentes, nada disso, tá? Não é isso. É que, por exemplo, no grande exemplo que nós temos para fazer é a telemedicina. Né? O Einstein faz telemedicina há 5 anos já. Né? A telemedicina existe na cardiologia há uma década, até mais, há 15 anos. Né? Que é o telelaudo. Então, a gente tem que entender que realmente, às vezes, a regulamentação ela é um pouco... O passo dela, o fuso dela, não é o mesmo da necessidade de mercado ou da necessidade de paciente. E aí tem que montar um equilíbrio, mas você estar com a cabeça aberta e buscar se informar não é crime nenhum, pelo contrário. Exatamente. É muito bom e é uma coisa super importante para os alunos que estão ouvindo a gente saberem que tem que se informar, né? Tem que aprender. É claro que na medicina as coisas não evoluem tão rápido
quanto no resto, né, quanto outras áreas, até porque a gente tem questões aí éticas e seguranças do paciente, mas isso também não pode ser um freio que impeça a evolução. Então, vai ter sempre essa balança, cada vez mais a gente vai ter menos restrição, né, a essas inovações. Acho que agora essa crise acelerou bastante isso, mas de fato assim, é muito importante que vocês, alunos, comecem a aprender, estudar um pouco mais, ler um pouco mais sobre esses temas. E antes de ir para a última coisa que eu vou a última mensagem que eu vou pedir para você passar, só lembrando aqui quem estiver assistindo, que aqui embaixo à esquerda tem um QR Code, esse QR Code é para fazer doação para o Médicos Sem Fronteira. Então, podem usar e abusar aí do QR Code, tá bom? Que é por um bom motivo. Diógenes, última coisa que eu quero te perguntar. Se você pudesse passar uma mensagem em geral para os alunos de medicina que estão ouvindo a gente, o que você falaria? Pincelando um pouco do que a gente já falou, eu encerro minhas palestras sempre com essa mensagem, que é justamente o seguinte: num futuro onde a robotização e a inteligência artificial vão ser commodity, todo hospital vai ter, como todo hospital tem uma tomo hoje, tem um ultrassom, tá? Tem um monitor multiparâmetro. Então, a tecnologia ela vai virar commodity, ela vai poder ser adquirida pelo mesmo fornecedor que fornece a cama hospitalar, etc, etc, etc. Tá? Então, nesse futuro, as tuas habilidades técnicas elas vão ser importantes, mas não vão ser mais excludentes. Ou seja, eu posso ser um anestesista mediano, que a tecnologia embarcada no centro cirúrgico vai me ajudar a ter uma performance melhor. Tá? Então, não é que eu não preciso estudar, que eu posso ser medíocre. Não, não é isso. Tá? Eu posso ser um anestesista que eu preciso, não sou um papa da área, mas eu vou ter uma tecnologia que vai me ajudar a ter uma performance e um desfecho muito bom, bem adequado, atingindo os padrões que a minha instituição exige. Tá? Então, as minhas habilidades técnicas não vão ser mais tão avaliadas no meu currículo. Em compensação, as minhas habilidades humanas vão ser a primeira layer, a primeira camada, o que vão fazer me contratar ou não me contratar, me manter no hospital ou me convidarem a se retirar, que é a minha capacidade de liderar, de resolver conflitos, a minha capacidade de dar segurança ao paciente, entendeu? A minha capacidade de me relacionar, a minha empatia, ou seja, habilidades humanas no mundo tecnológico, habilidades humanas são o que importa, porque a tecnologia é commodity. Essa é a minha mensagem. Legal. Pô, muito bom, cara. Diógenes, vou encerrar então, cara, mais uma vez, pô, muito obrigado aí pela ajuda, pela participação, você está sempre me auxiliando aí quando eu recorro, né? Sempre participando das discussões, palestras, lives. Com certeza, essa aqui ficou sensacional. No ano que vem, quando a gente fizer a próxima edição, certamente você vai ser convidado de novo. Então, muito obrigado aí por ajudar e participar. Eu que agradeço, Lucas. Eu sou um fã do Jaleco, tu sabe disso. E não é ajuda, não, né? É ser muito gentil, ser um gentleman. É uma honra participar. É uma iniciativa educacional com uma importância cada vez maior. E poder ter um espaço dentro dessa tua iniciativa para justamente conseguir, de maneira livre, sem censura, expor, iluminar a situação, abrir uma discussão, gerar dentro da cabeça das pessoas uma maneira de elaborar e de construir ideias, é uma oportunidade que eu que sou grato, muito obrigado e pode contar sempre comigo. Show de bola. Falou, Diógenes. Grande abraço, pessoal. Obrigado a vocês também que participaram. Até a próxima.